dia, prefeito Ricardo Nunes. Nós vamos fazer, então, primeiro a apresentação da situação epidemiológica no município de São Paulo, agora no início de maio, mas que retrata a incidência da variante P1 na segunda onda que nós tivemos em todo o país, aqui no estado de São Paulo e também na capital. Análise dos casos suspeitos e confirmados de Covid pelo sistema ESUS e pelas notificações do CIVEP Gripe, que é o sistema do Ministério da Saúde. A primeira tela mostra toda a distribuição de casos notificados de síndrome gripal e de síndrome respiratória aguda grave, segundo a classificação final da semana epidemiológica. Então, vocês podem perceber aí, maio, junho e julho de 2020, o pico da primeira onda. Depois nós tivemos um período de queda que se iniciou em setembro. Em dezembro de 2020, e sobretudo início de 2021, na primeira e segunda semana epidemiológica, o aumento de casos após as comemorações e festividades do final de ano, e depois, então, em março, a possível aumento por conta da entrada da P1, da variante de Manaus. Observa-se também que agora nós temos uma estabilidade, mas ainda uma estabilidade num patamar muito alto, o que revela a necessidade e um alerta de preocupação, porque esse patamar, vocês podem ver, que é inclusive superior ao pico da pandemia em 2020. Mesmo tendo ocorrido uma ligeira queda, entramos num patamar de estabilidade, mas essa estabilidade ainda é superior ao pico de 2020. O próximo gráfico mostra exatamente a distribuição de casos confirmados de Covid-19, e aqui a gente pode comparar o pico de 2020 com o pico de 2021. Nós temos o dobro de casos confirmados em 2021, comparado com 2020, né? Tivemos aí em março, então, mais de 44 mil casos notificados, contra cerca de 23, 24 mil casos em 2020. Também, quando se observa a distribuição dos coeficientes de incidência por 100 mil habitantes, não é diferente. Nós podemos notar aí, observar a queda do coeficiente de incidência em abril, final de abril, início de maio. Entretanto, esse coeficiente de incidência ainda é mais alto do que o coeficiente de incidência por 100 mil habitantes no pico da pandemia de 2020, né? Então, todos os números demonstram que, mesmo com a queda que houve, com a estabilidade que nós estamos tendo, mas todos os números ainda são superiores à primeira onda de 2020. A análise dos casos de síndrome respiratória aguda grave. No primeiro gráfico, a gente vê a distribuição dos RAG confirmados por Covid, segundo a semana epidemiológica, pelo início dos sintomas. Então, nós podemos ver aqui que em março de 2021, o número de casos de RAG confirmado é maior do que toda a pandemia, Aí o que mostra que nós tivemos um forte impacto na assistência hospitalar da cidade, e mesmo assim o município conseguiu dar assistência, tratar a todas as pessoas que precisaram de tratamento. Mesmo com toda esta pressão no sistema hospitalar nosso, sobretudo público, até porque o município acabou, inclusive, absorvendo pacientes da rede privada, o que foi algo inédito na história de São Paulo, prefeito. A gente conseguiu dar assistência a todas as pessoas, mesmo com essa fortíssima pressão que tivemos no sistema hospitalar. Em 2021, para ver os casos de síndrome respiratória confirmados para Covid-19, requereram, todos eles confirmados, 37,2% necessitaram de uma internação de UTI, e 17,2% necessitaram
de intubação, quer dizer, números altíssimos que nós temos em função da distribuição de casos, a pressão no sistema hospitalar e da quantidade de pessoas que necessitaram de um leito de UTI e tiveram que ser intubadas na cidade. A distribuição de casos, do percentual dos casos de SRAG por Covid, segundo a faixa etária. Então, aqui é a comparação de 2 momentos da pandemia. Nós podemos notar aqui, então, nas faixas etárias de 55, um aumento nas faixas etárias de 55 a 74 e uma queda nas faixas de 80 anos e mais. Esse é todo o gráfico desde o ano passado. Nós tivemos na P1, todos sabem, um aumento de casos no chamado jovem adulto entre 20 e 24 e 55 anos, mas aqui a gente pode ver uma redução de incidência que pode estar vinculada, e é esse o estudo que nós estamos fazendo com o infectologista Júlio Croda, para poder ver o impacto da vacinação nos idosos na cidade de São Paulo com mais de 80 anos, em relação a terem contraído a doença e utilizarem um leito de UTI e aqueles que foram a óbitos. Esse gráfico mostra exatamente isso, quer dizer, a queda são números preliminares, como eu disse, nós vamos ainda aprofundar esses estudos, aliás, eles estão sendo aprofundados nessa pesquisa muito ampla que está sendo feita, a queda de cerca de 50% na relação das taxas de incidência de SRAG em idosos acima de 80%, em comparação com a população geral. Então, é um dado que, mais à frente, confirmado, realmente pode mostrar para nós um impacto positivo da vacinação. A análise dos óbitos também, a distribuição de óbitos confirmados para a Covid, segundo a semana epidemiológica, quer dizer, em março de 2021, registrou-se um aumento expressivo de óbitos por Covid-19 em relação ao pico da pandemia em 2020. Então, é possível comparar os óbitos. Obviamente, como nós tivemos um número de casos muito superior a 2020, proporcionalmente, o número de óbitos agora ele foi menor do que 2020. É importante destacar isso. Aqui no próximo, a distribuição percentual de óbitos segundo a faixa etária. Então, a comparação de 2 momentos da pandemia, a queda de óbitos por Covid nas faixas etárias acima de 80 anos, né? Então, esses são os dados gerais, prefeito, da pandemia aqui na cidade. Agora, a apresentação do inquérito sorológico dos adultos acima de 18 anos e mais para Covid, para SARS-CoV-2. Esse inquérito foi feito na população não vacinada na cidade de São Paulo e que mostra a prevalência da infecção no município neste momento. O inquérito sorológico de adulto, nessa sua 5ª fase, a metodologia foi feita entre 26 de abril e 29 de abril. O desenho do inquérito na fase 5, a amostragem por sorteio aleatório na área de abrangência das 468 unidades básicas de saúde, a base de dados, o IPTU de 2020, mais os hidrômetros de 2017 e a estratégia de saúde da família. A amostragem de 5.760 indivíduos, a taxa de resposta foi de 26,8% desse universo. Importante destacar que no sorteio nós encontramos 6,3% dos municípios sorteados, todos os indivíduos que estavam dentro das categorias maiores de 18 anos, com direito à vacinação da cidade, já tinham sido vacinados, o que também é um dado muito importante, muito positivo, né, no ritmo de vacinação da cidade. Nós utilizamos 2 tipos de teste sorológicos, visando aumentar a sensibilidade do estudo, o teste imunoenzimático anti-SARS-CoV-2 e o ELISA, né? E também, que é o ELISA. Todos eles processados nos nossos laboratórios da Prefeitura, nos 5 laboratórios da Prefeitura, e o teste de quimioluminescência, Abbott, também um teste de detecção de anticorpos contra SARS-CoV-2 que nós realizamos, também processados nos laboratórios da Prefeitura, e essa coleta
foi feita e as entrevistas realizadas pelos profissionais de saúde nas 468 unidades básicas de saúde da cidade. O inquérito apresentou o seguinte resultado: na amostra de 5.760 que tivemos, as coletas de 1.521 pessoas, as amostras positivas no teste de quimioluminescência foi de 22,1, com intervalo de concorrência entre 19,3 e 25,7. E as amostras positivas com a sorologia ELISA, uma prevalência de 30,8, no intervalo de concorrência entre 27,4 e 34,4, o que significa dizer, somados os dois testes que nós realizamos, nós tivemos um resultado de que hoje a cidade de São Paulo, 33,5% das pessoas, né, tiveram contato com a pandemia, tiveram contato com o vírus na cidade, podendo chegar a 37% das pessoas na cidade. Um número altíssimo, né? Altíssimo, que o estudo nosso hoje constatou. Aqui a evolução das estimativas. Vocês podem ver a fase 0, que foi aquela que nós realizamos em outubro do ano passado, né? Não, em junho do ano passado, em 10 de junho do ano passado, onde nós detectamos 9,5% da população adulta da cidade. Aí vimos até dezembro, né? Dezembro, outubro, com cerca de... com 15,6%, e aí nós podemos notar a incidência da P1, que coloca que os números sobem a 33,5%. O impacto da P1, né, aqui na cidade de São Paulo, em todo o país, a variante que surgiu na região norte do país, né? Então, nós temos na fase 5 a prevalência de 33,5%, com o índice de concorrência, podemos chegar a um índice superior a 37,1%, um número muito alto. As estimativas de prevalência pelas regiões da cidade, nós podemos notar, então, a zona sul da cidade com 39,1%, a zona norte em segundo lugar com 34,4%, a zona leste da cidade com 33,3%, a zona sudeste da cidade com 29,6% de prevalência e, finalmente, centro-oeste com 27,2% de prevalência. Essa é a distribuição, né, da prevalência e da incidência da doença na cidade, o que mostra, de alguma maneira, uma certa homogeneidade, como, aliás, a fase 4 já havia também demonstrado. Aqui, pelas áreas de IDH, o salto da fase 4 para a fase 5, a população de IDH alto saltou de 20,1 para 29,9, a faixa de IDH médio de 25,4 para 33,7 e a faixa da população com IDH baixo de 28,8 para 36,2. Há também aí uma certa uniformidade no avanço da pandemia aqui na cidade por faixa, pelas faixas de IDH aqui no município. A estimativa de prevalência, em relação a assintomáticos entre os reagentes, nós detectamos um aumento, que normalmente foi na casa de 40% os assintomáticos, saltou agora para 56,1%, muito em função de que, como nós dissemos nos gráficos anteriores, a P1 houve um aumento muito elevado em jovens adultos que apresentam menos sintomas. Então, portanto, contraem o vírus, apresentam menos sintomas e têm, portanto, um perigo maior de contaminação das demais pessoas. Por isso que sempre o alerta que foi feito pela Prefeitura de São Paulo de se evitar as aglomerações, as festas e as baladas na cidade. A estimativa de prevalência pela faixa etária, aqui é importante se notar que a população acima de 65 anos, né, nós tivemos toda ela já vacinada na cidade, mas mostra aí que o grau de prevalência é mais alto entre jovens entre 18 e 34 anos. Retratando, obviamente, a realidade socioeconômica da cidade, com o crescimento dos índices
pode-se notar também que volta a crescer a incidência e a prevalência do vírus na população preta e parda, com 37,6%, enquanto na população branca, 29,6%. A estimativa do contato social, né? Aí, então, nós podemos ver, novamente, aliás, retratando os últimos inquéritos, aquelas pessoas que disseram não restringir nenhum tipo de contato, a prevalência e a contaminação muito superior àquelas que disseram que não têm contato com amigos e familiares, exceto com os que moram, né? Salta de 31,6% para 43,3%, aquelas que dizem que não fazem nenhuma restrição de contato. Por isso que, mesmo com o avanço da vacinação, as medidas sanitárias de não aglomeração, de uso da máscara, são fundamentais serem mantidas neste momento. As considerações finais, acho que podemos passar para as considerações finais, que então a estimativa de prevalência de anticorpos foi significativamente maior, né, com a metodologia utilizada pela Prefeitura, que foi o teste do ELISA. Temos uma prevalência estimada na fase 5 de 33,5%, podendo chegar a 37% da população acima de 18 anos que teve contato com a doença e que não foi vacinada. Apesar de haver aproximação dos valores de prevalência entre as regiões do município, há um certo destaque para a Zona Sul de São Paulo, que apresenta o maior índice de prevalência. E também a maior prevalência entre os indivíduos da faixa etária de 18 a 34 anos, residentes em áreas de IDH médio e baixo, né? E que não referiram ter qualquer restrição de contato social. Então, essas 3 características mostram os índices maiores nesse tipo de população. Para finalizar, prefeito, o censo sorológico que a Secretaria Municipal de Saúde, junto com a Secretaria Municipal de Educação, realizou em toda a rede. Esse foi o segundo. O primeiro nós havíamos feito no final do ano passado, como é uma adesão voluntária, né? O primeiro com um número pequeno, mas esse segundo com números bastante expressivos, o censo sorológico em profissionais da educação da rede municipal de ensino. O período de coleta foi de 5/4 a 8/4. O público-alvo dos profissionais da educação não vacinados contra a Covid-19 foi esse, né, profissionais não vacinados. O tipo de teste, da quimioluminescência, foi considerado reagente, se apresentou IgM ou IgG, ou anticorpos totais, e os exames processados foram feitos nos 5 laboratórios públicos da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde. O resultado, então, é esse. A testagem, os resultados parciais, né? Até o momento, 56.890, os resultados liberados até agora, 41.552 não reagentes, 15.338 reagentes. Então, aproximadamente 70% da rede escolar de profissionais testadas na cidade apresentou uma prevalência de 27% de infecção pelo SARS-CoV-2 em profissionais da educação. É um número bastante diferente do que nós tivemos em inquéritos anteriores, onde os professores, e devido à não existência de aula, tinham uma porcentagem maior de prevalência, mas agora, com a questão da P1, é possível se notar uma prevalência semelhante dos professores ao conjunto da sociedade. Então, acho que esses são os resultados, prefeitos, tanto da análise da situação da pandemia nesse momento, né, e também do inquérito sorológico realizado pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Vigilância Sanitária após a incidência da chamada variante P1 aqui no município de São Paulo.